Fui marcada como bandida por anos. Eles não imaginavam o que minha avó deixou lacrado. Durante muito tempo, eu tentei entender em que momento exato minha vida começou a dar errado. Não foi quando perdi meu primeiro emprego, nem quando passei a esconder o telefone para não atender ligações de números desconhecidos. Foi antes, bem antes. Foi no dia em que meus próprios pais decidiram contar a uma cidade inteira quem eu era. Ou, pelo menos, quem eles diziam que eu era. Eles não gritaram. Não fizeram escândalo. Foi tudo muito mais frio do que isso. Meu pai começou com comentários soltos, em conversas aparentemente inocentes. Um alerta aqui, uma preocupação ali. Minha mãe reforçava com aquela voz mansa, quase triste, dizendo que eu tinha desvios de caráter, que não era confiável, que gostava de levar vantagem. A palavra bandida nunca veio de cara. Ela foi sendo construída, repetida, polida, até virar verdade para quem ouvia. Eu só percebi a dimensão do estrago quando as portas começaram a se fechar sem explicação. Entrevistas canceladas em cima da hora. Currículos ignorados. Retornos que nunca vinham. No começo, achei que era coincidência. A cidade estava difícil. O mercado, competitivo. Era isso que eu repetia para mim mesma, tentando manter alguma dignidade interna enquanto tudo parecia escorrer pelos dedos. 4 meses viraram 1 ano. 1 ano virou 2. E então veio o dia em que parei de contar. Foi numa tarde abafada, numa dessas empresas pequenas onde todo mundo se conhece. Eu tinha passado pela primeira etapa, conversado com o gerente, feito o teste prático. Saí de lá com uma esperança tímida, mas real. 2 dias depois, o telefone tocou. Reconheci o número da empresa e atendi quase sem respirar. A mulher do outro lado da linha pigarreou antes de falar. Disse meu nome completo, como se estivesse lendo um prontuário. Depois veio o silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Por fim, ela disse que tinham recebido informações adicionais sobre mim e que, infelizmente, não poderiam seguir com o processo. Eu perguntei que informações eram essas. Ela hesitou. E então falou em tom baixo, quase cúmplice. Seus pais ligaram. Naquele dia, voltei para casa a pé. Não porque fosse longe, mas porque eu precisava de tempo para digerir aquilo. Meus próprios pais tinham se dado ao trabalho de ligar para uma empresa onde eu tentava trabalhar. Não para me ajudar. Não para se explicar, mas para garantir que eu não fosse contratada. Quando confrontei meu pai, ele não negou. Sentou-se à mesa, cruzou os braços e me olhou como quem avalia um erro antigo. Disse que estava fazendo aquilo para meu bem, que eu precisava aprender, que respeito se impõe. E então veio a frase que ficou gravada em mim por anos, como uma sentença. Talvez agora você aprenda a nos respeitar. Não era sobre dinheiro, não era sobre trabalho, era sobre controle. Minha mãe ficou em silêncio, como sempre. Um silêncio que nunca foi neutro. Um silêncio que escolhia lados. Depois disso, a cidade deixou de ser grande. Cada esquina tinha um olhar conhecido. Cada tentativa parecia fadada ao fracasso antes mesmo de começar. As pessoas me cumprimentavam com aquela cordialidade dura, educada demais para ser sincera. Algumas desviavam o olhar. Outras cochichavam quando eu passava. A narrativa já estava pronta. Eu era o problema. Foi minha avó quem não acreditou. Ela nunca me confrontou diretamente. Nunca me pediu explicações, nem fez perguntas invasivas. Apenas continuou me tratando do mesmo jeito. Me oferecia café, perguntava se eu tinha comido, comentava sobre o tempo. Às vezes, segurava minha mão por alguns segundos a mais do que o necessário, como se quisesse dizer algo sem palavras. Ela morreu no 2º ano em que eu estava sem emprego. O velório foi simples. Minha mãe chorou pouco. Meu pai, quase nada. Eu chorei em silêncio, sentada num canto, sentindo que perdia a única pessoa que ainda me enxergava sem rótulos. Depois que ela se foi, a casa ficou ainda mais vazia. Não só fisicamente, mas de qualquer coisa que lembrasse acolhimento. Eu sobrevivia com bicos, favores, pequenas economias que iam sumindo. Às vezes, me perguntava se talvez eles estivessem certos. Se em algum lugar eu realmente tivesse feito algo tão errado para merecer aquilo tudo.
Mas então vinha a lembrança da minha avó, do jeito como ela me olhava, e aquilo me segurava. Na semana passada, depois de 4 anos vivendo à margem de tudo, recebi uma ligação inesperada. Uma empresa fora do circuito habitual. O dono queria me entrevistar pessoalmente. Não por indicação. Não por currículo online. Ele disse que meu nome tinha surgido de outra forma. Fui sem criar expectativas. Aprendi a não criar. Quando cheguei, ele me cumprimentou com firmeza. Pediu que eu me sentasse e ficou me observando por alguns segundos. Não era um olhar de julgamento. Era um olhar atento. Então ele respirou fundo e disse que, antes de qualquer pergunta, havia algo que eu precisava receber. Ele abriu uma gaveta, tirou um envelope amarelado, lacrado com cuidado. Colocou sobre a mesa, como quem manuseia algo importante demais para ser tratado com pressa. Disse que minha avó tinha deixado aquilo com ele, com instruções rigorosas, que só deveria ser entregue a mim naquele momento específico. O envelope tinha uma data escrita à mão. 5 anos atrás. Quando ele deslizou o envelope na minha direção, senti algo se encaixar dentro de mim. Um pressentimento estranho. Como se, de alguma forma, minha avó ainda estivesse ali, segurando minha mão. Eu encarei o lacre por alguns segundos antes de abrir. E naquele instante, sem ainda saber o que havia dentro, tive certeza de uma coisa. Nada do que eu vivi tinha sido em vão. Quando rompi o lacre, minhas mãos tremiam de um jeito que não combinava com o silêncio da sala. O papel era grosso, daqueles antigos, e havia mais de uma folha dobrada com cuidado. Antes mesmo de ler, reconheci a letra da minha avó. Redonda, firme, sem pressa. A mesma letra com que ela anotava receitas, contas de luz, pequenos lembretes colados na geladeira. Aquela letra que eu tinha visto por décadas e que, de alguma forma, ainda conseguia me acalmar. O dono da empresa não disse nada. Apenas se levantou, fechou a porta e me deixou sozinha. Aquilo não era um gesto neutro. Era respeito. E eu percebi isso antes mesmo de entender o conteúdo do envelope. A primeira frase já me fez prender a respiração. Minha avó não escrevia de forma dramática. Ela era direta. Disse que, se eu estivesse lendo aquelas palavras, era porque certas coisas tinham se confirmado, que ela esperava estar errada, mas que preferia se prevenir a ser ingênua. Em seguida, explicou por que aquele envelope não podia ser aberto antes. Nem por mim, nem por ninguém. Ela dizia que a verdade, quando chega cedo demais, pode ser esmagada, que algumas provas só funcionam quando o tempo amadurece as pessoas, ou as expõe. Eu li devagar. Não porque fosse difícil entender, mas porque cada frase parecia reorganizar lembranças antigas dentro de mim. Conversas que eu tinha achado banais. Silêncios que agora ganhavam contorno. Pequenos episódios que, isolados, não significavam nada, mas juntos formavam um padrão impossível de ignorar. Minha avó sabia. Ela sabia que meus pais falavam de mim pelas costas. Sabia que construíam uma imagem cuidadosamente distorcida. Sabia que usavam palavras como preocupação e cuidado para justificar algo que, no fundo, era controle. Ela não escreveu isso com raiva. Escreveu com a lucidez de quem observa de fora, com a dor contida de quem vê uma neta sendo empurrada para um lugar que não escolheu. Havia anexos no envelope, cópias de e-mails, anotações de ligações, datas, nomes de empresas. Tudo organizado com uma precisão quase clínica. Em algumas folhas, minha avó explicava o contexto. Em outras, apenas deixava os fatos falarem. Era impossível ler aquilo e continuar achando que eu tinha imaginado tudo. Não era paranoia, não era vitimismo. Era um plano em andamento havia anos. Ela também explicava por que confiou aquele material ao dono da empresa. Eles se conheciam há décadas. Ele devia favores morais a ela, não favores financeiros. Favores do tipo que não se cobra em vida, mas se honra quando é preciso. Ela pediu que ele aguardasse, que só me chamasse quando eu já tivesse tentado de tudo, quando a narrativa contra mim estivesse sólida demais para ser ignorada, quando a verdade, ao aparecer, não pudesse mais ser abafada. No meio da leitura, senti algo que não sentia havia muito tempo. Raiva. Não explosiva,
não descontrolada. Uma raiva fria, limpa, quase esclarecedora. Pela primeira vez, eu não estava me defendendo de algo invisível. Eu tinha um mapa. Mas junto com a raiva veio outra coisa. Um peso. Porque entender também dói. Perceber que não foi um mal-entendido, nem um exagero, nem uma sequência de erros. Foi escolha. Repetida, sustentada, alimentada. Minha avó não me pintava como vítima indefesa. Ela escrevia que eu era forte, mas que ninguém deveria precisar ser forte o tempo todo. Que o isolamento prolongado quebra até as pessoas mais íntegras. Que destruir a reputação de alguém é uma forma de violência silenciosa, socialmente aceitável, difícil de provar sem paciência. Ela também deixou claro que não esperava que eu usasse aquilo para vingança. Essa palavra aparece exatamente assim. Ela escreveu que vingança prende a gente ao mesmo jogo, que justiça, às vezes, é só sair do tabuleiro com a verdade intacta. Quando terminei de ler, fiquei sentada por vários minutos, olhando para as folhas espalhadas sobre a mesa. O escritório parecia outro lugar. Eu parecia outra pessoa. Não porque tivesse mudado, mas porque finalmente havia confirmação externa do que eu sentia havia anos. O dono da empresa bateu de leve na porta antes de entrar. Perguntou se eu estava bem. Eu respondi que precisava de 1 minuto. Ele assentiu. Disse que não havia pressa, que aquela entrevista não era como as outras. Naquele instante, entendi que aquilo não era apenas sobre um emprego. Era sobre reposicionar a minha história num espaço onde ela nunca tinha sido ouvida. Minha avó não me deixou dinheiro. Não me deixou bens. Ela me deixou algo muito mais difícil de construir. Contexto. E pela primeira vez em 4 anos, eu não me senti marcada. Eu me senti amparada por uma verdade que tinha esperado o momento certo para aparecer. O dono da empresa voltou a se sentar diante de mim, mas não retomou a postura formal de entrevistador. Ele apoiou os braços na mesa, inclinou levemente o corpo para frente e disse algo que eu não esperava ouvir. Que conhecia minha avó melhor do que muita gente da família. Que ela nunca pedia nada sem um motivo claro. E que, quando deixou aquele envelope com ele, fez questão de repetir 3 vezes que aquilo não era para me salvar, mas para me devolver a escolha. Ele me explicou que, nos últimos anos, recusou pessoas indicadas pelos meus pais. Não por desconfiança imediata, mas porque havia algo incoerente entre o que eles diziam sobre mim e o pouco que ele tinha observado à distância. Comentários exagerados. Alertas genéricos demais. Sempre a mesma narrativa, repetida como um mantra. Ele decidiu esperar, do jeito que minha avó pediu. Disse também que antes de me chamar para a entrevista, tinha feito algo simples. Ligou para algumas das empresas mencionadas nas anotações dela. Não para me acusar, nem para me defender. Apenas para ouvir. E o padrão se repetia. Sempre alguém da minha família entrava em contato. Sempre com o mesmo discurso cuidadosamente ensaiado. Sempre sem provas concretas. Só preocupação. Enquanto ele falava, eu percebia algo se reorganizando dentro de mim. Não era alívio completo. Não era alegria. Era clareza. Uma clareza que dói no começo, porque obriga a gente a parar de negociar com a própria negação. Ele me perguntou se eu queria seguir com a entrevista, não como formalidade, como escolha real. Eu pensei por alguns segundos. Não porque duvidasse da minha capacidade, mas porque, pela primeira vez, eu não estava desesperada por aceitação. Eu queria saber se aquele lugar fazia sentido para mim também. Respondi que sim. A entrevista foi diferente de todas as outras que eu já tinha feito. Não houve perguntas armadilhas, nem aquela tensão silenciosa de quem já decidiu não contratar. Falamos de trabalho, de limites, de expectativas. Ele foi claro sobre o que esperava. Eu fui clara sobre o que não aceitava mais. Em algum momento, percebi que estava falando com a voz firme, sem pedir desculpas por existir. Aquilo me surpreendeu. Quando saí de lá, não sabia se seria contratada. Mas isso já não era o centro de tudo. O envelope agora estava na minha bolsa, pesado não pelo papel, mas pelo significado. Minha avó tinha me dado algo que meus pais tentaram tirar. A possibilidade de reconstruir minha imagem sem gritar, sem implorar,
sem me explicar para quem nunca quis ouvir. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei meus pais na sala. A televisão ligada, o volume alto, como se o barulho preenchesse algo que eles não queriam encarar. Meu pai perguntou, quase distraído, como tinha sido a entrevista. Respondi apenas que tinha sido esclarecedora. Ele riu de canto de boca. Disse que esperava que eu não criasse muitas ilusões, que a cidade era pequena, que as pessoas conversam. Não era ameaça explícita. Nunca foi. Era o lembrete constante de que eles acreditavam controlar o terreno. Eu não discuti, não confrontei, não mencionei o envelope. Pela primeira vez, percebi que não devia explicações naquele momento. Algumas verdades não precisam ser anunciadas. Elas funcionam melhor quando aparecem no lugar certo, com as pessoas certas. Nos dias seguintes, algo mudou. Não fora de mim, mas na forma como eu reagia. Quando uma empresa não retornava, eu não me encolhia. Quando alguém fazia um comentário atravessado, eu não internalizava. Eu tinha uma linha interna agora. Um limite silencioso que minha avó tinha ajudado a desenhar. 3 dias depois, recebi a ligação. O dono da empresa foi direto. Disse que queria me contratar. Não como favor. Não como compensação. Mas porque eu era qualificada e porque, depois de tudo o que tinha visto, confiava no meu caráter, mais do que em boatos repetidos por conveniência. Ele também disse algo que ficou comigo, que a verdade, quando bem posicionada, não precisa de palco. Ela só precisa de testemunhas certas. Desliguei o telefone e fiquei sentada por alguns minutos, em silêncio. Não chorei, não comemorei, apenas respirei fundo. Era o início de algo novo, mas não no sentido grandioso que vendem por aí. Era o início de uma vida onde eu não precisava mais me provar para quem me condenou sem julgamento. E naquele instante, tive uma certeza calma, quase serena. O que minha avó deixou lacrado não era só um envelope. Era tempo. Tempo para que tudo fizesse sentido. Assinar o contrato não foi um ato impulsivo. Eu li cada linha com atenção, fiz perguntas, pedi ajustes. Não porque desconfiasse dele, mas porque depois de anos sendo tratada como alguém incapaz de decidir, eu precisava reafirmar para mim mesma que aquela escolha era consciente. Ele respeitou cada ponto. Isso, mais do que o salário, me deu segurança. No primeiro dia de trabalho, senti algo estranho ao atravessar a cidade. As mesmas ruas, os mesmos prédios, mas meu corpo reagia diferente. Eu não andava mais encolhida. Ainda havia olhares, sempre haveria. Mas eles já não me definiam. Eu sabia algo que a maioria não sabia. E pela primeira vez, isso jogava a meu favor. A empresa era pequena, mas organizada. Pessoas diretas, rotina clara, expectativas bem delimitadas. Ninguém ali me conhecia pela história que meus pais espalharam. Eles me conheciam pelo que eu entregava. E isso fez toda a diferença. Eu trabalhava, voltava para casa, dormia cansada de verdade. Não exausta de humilhação, mas de esforço legítimo. Mesmo assim, eu sabia que aquele equilíbrio era frágil. Meus pais não tinham o hábito de aceitar mudanças que não controlavam, e não demorou para isso ficar evidente. 2 semanas depois, meu pai comentou casualmente durante o jantar que tinha ouvido falar da empresa onde eu estava trabalhando. Disse que conhecia gente lá dentro. Perguntou com falsa leveza se eu achava mesmo que aquele emprego ia durar. Eu respondi que estava focada no meu trabalho. Só isso. Minha mãe continuou comendo em silêncio, como se a conversa não fosse com ela. Naquela noite fiquei acordada pensando no envelope. Eu ainda não tinha decidido o que fazer com ele além do que já tinha sido feito. Minha avó não deixou instruções detalhadas. Apenas deixou claro que eu deveria agir quando estivesse pronta, não quando estivesse ferida. E eu ainda estava no meio disso tudo. Alguns dias depois, algo aconteceu que confirmou meus receios. Uma colega de trabalho, visivelmente desconfortável, me chamou de lado e perguntou em tom baixo se podia me fazer uma pergunta pessoal. Disse que tinha recebido uma ligação estranha. Alguém se apresentando como meu pai. Disse que estava preocupado comigo, que eu tinha histórico de conflitos, que talvez fosse bom ficar atenta.
Eu respirei fundo antes de responder. Não me defendi. Não ataquei. Apenas disse que aquilo não era novidade e que, se houvesse qualquer dúvida sobre meu desempenho, eu estava aberta a conversar com a gestão. Ela assentiu, constrangida, e disse que já tinha achado a ligação inadequada, que não fazia sentido alguém da família ligar para o local de trabalho de um adulto. Naquele momento, percebi que o padrão estava se repetindo. Mas agora havia diferença. Eu não estava sozinha, nem desamparada, nem desacreditada por padrão. Levei o ocorrido ao dono da empresa. Não em tom de denúncia, mas de informação. Ele ouviu com atenção, fez algumas anotações e disse que aquilo confirmava exatamente o que minha avó tinha previsto, que havia limites institucionais que ele não permitiria que fossem ultrapassados, e que, se aquilo continuasse, haveria consequências formais. Foi então que ele me contou algo que eu não sabia, que a empresa faria, em breve, uma reunião com parceiros locais, fornecedores, gente influente da cidade. Um evento pequeno, mas público o suficiente, e que, naquele contexto, ele pretendia deixar algumas coisas claras, não sobre mim especificamente, mas sobre ética, interferência externa e respeito profissional. Eu entendi o subtexto. Aquilo não era vingança, era posicionamento. Se histórias como essa fazem sentido para você, se tocaram em algo que você já viveu ou observou de perto, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo existindo. Nem sempre é fácil falar sobre essas coisas, mas elas precisam ser ditas. Nos dias que antecederam o evento, senti um misto de tensão e calma. Não sabia exatamente o que seria dito, nem como meus pais reagiriam. Parte de mim queria que tudo passasse despercebido. Outra parte sabia que o silêncio prolongado só beneficia quem manipula. Na noite da reunião, eu estava lá, não como protagonista anunciada, apenas como parte da equipe. Ouvi conversas atravessadas, sorrisos educados, aquela cordialidade típica de cidade pequena. E então, em determinado momento, o dono da empresa tomou a palavra. Ele falou sobre confiança, sobre como reputações são construídas e destruídas, sobre como boatos travestidos de preocupação podem arruinar carreiras sem deixar vestígios claros. Falou sobre responsabilidade moral. E então, sem citar nomes, mencionou um caso recente em que uma funcionária foi alvo de tentativas externas de sabotagem profissional. Tentativas documentadas, analisadas e devidamente respondidas. O silêncio na sala foi imediato. Eu não olhei para meus pais, mas sabia que eles estavam ali. Sabia pelo peso do ar, pela mudança súbita na postura de algumas pessoas, pela sensação quase física de algo sendo deslocado do lugar. Não houve exposição direta. Não houve humilhação. Houve algo muito mais eficaz. Contexto público dado por alguém com autoridade, sem emoção, sem ataque. Apenas fatos. Naquele instante, entendi completamente o que minha avó quis dizer. A verdade não precisou gritar. Ela só precisou estar no lugar certo, no momento certo, com as testemunhas certas. Depois daquela noite, nada mudou de forma explosiva. E talvez essa tenha sido a parte mais desconcertante de todas. Eu passei anos imaginando que, se a verdade viesse à tona, haveria confronto, gritos, acusações públicas. Mas o que houve foi silêncio. Um silêncio diferente daquele que sempre me sufocou. Não era omissão, era contenção. Nos dias seguintes, percebi pequenas alterações no comportamento das pessoas. Conversas que antes paravam quando eu me aproximava continuaram. Olhares que antes carregavam julgamento agora vinham com curiosidade cautelosa. Alguns evitavam falar comigo, não por desprezo, mas por não saberem exatamente onde pisar. A narrativa tinha rachado. Não foi destruída de uma vez, mas perdeu a solidez. Em casa, o clima mudou de um jeito quase imperceptível para quem não vive ali dentro. Meu pai ficou mais seco. Menos comentários atravessados. Menos ironias. Minha mãe passou a me observar mais, como se tentasse recalcular algo que sempre tomou como certo. Ninguém mencionou a reunião. Ninguém falou da empresa. Mas havia algo novo no ar.
Eles já não tinham certeza absoluta do controle que acreditavam exercer. Eu continuei trabalhando, entregando, construindo, dia após dia, uma rotina que não dependia da aprovação deles. Não foi fácil. Havia dias em que o peso de tudo ainda me alcançava. Dias em que eu chegava em casa exausta, não pelo trabalho, mas pela memória. Porque feridas antigas não fecham só porque a verdade aparece. Elas fecham quando a gente para de reabri-las para sobreviver. Foi nesse período que decidi reler o envelope com calma. Não apenas as provas, mas as palavras da minha avó. Havia trechos que eu tinha ignorado na primeira leitura, talvez por ainda estar emocionalmente crua demais. Ela escrevia sobre limites, sobre o direito de se afastar sem precisar convencer ninguém, sobre como algumas pessoas confundem laço de sangue com posse. Ela também escreveu algo que me marcou profundamente, que a justiça mais difícil é aquela que não vem acompanhada de aplauso, que muitas vezes fazer o que é certo significa aceitar que nem todos vão reconhecer o erro, mas que isso não invalida a verdade. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem inesperada. Uma mulher da cidade, alguém que eu conhecia apenas de vista, me escreveu dizendo que queria conversar. Marcamos um café. Ela parecia nervosa. Disse que, por anos, tinha repetido coisas sobre mim sem nunca ter me perguntado nada diretamente. Que depois da reunião, começou a ligar os pontos. Que se sentia desconfortável com o papel que tinha desempenhado, mesmo sem intenção clara de machucar. Eu ouvi, não absolvi, não ataquei, apenas ouvi. Porque naquele momento, eu não precisava mais corrigir o passado. Eu estava ocupada demais construindo o presente. Esse tipo de conversa se repetiu outras vezes, em versões diferentes, com pessoas diferentes. Algumas vieram por culpa, outras por curiosidade, poucas por real empatia. E tudo bem. Eu aprendi que nem todo pedido de escuta exige que a gente se doe além do que pode. Meus pais nunca pediram desculpas, e talvez nunca peçam. Mas houve algo que mudou de forma definitiva. Eles pararam de me usar como ferramenta de controle narrativo. Não porque se tornaram conscientes, mas porque perderam o terreno seguro onde faziam isso sem contestação. Eu comecei a planejar minha saída daquela casa. Não em segredo, não às pressas. Com estratégia, com calma. Com a mesma paciência que minha avó teve ao lacrar aquele envelope e esperar o tempo fazer o que precisava ser feito. Se você já viveu algo parecido, se já sentiu o peso de carregar uma história que não era sua, talvez entenda o que eu vou dizer agora. Sobreviver não é endurecer. É escolher onde colocar a própria energia quando ninguém está olhando. E eu estava finalmente escolhendo por mim. Planejar minha saída foi mais complexo emocionalmente do que logisticamente. Não era sobre dinheiro apenas, nem sobre encontrar um lugar para morar. Era sobre desfazer, dentro de mim, a ideia de que eu devia permanecer para provar algo. Durante anos, ficar tinha sido uma forma de resistência. Agora, percebi que ir embora era o verdadeiro limite. Comecei aos poucos, organizando documentos, separando roupas que realmente usava, vendendo coisas que não faziam mais sentido carregar. Cada gesto simples tinha um peso simbólico enorme. Era como se eu estivesse desmontando, peça por peça, a versão de mim que sobreviveu ali dentro. No trabalho, minha posição foi se consolidando. Não de forma espetacular, mas consistente. Eu me tornei alguém confiável. Não porque precisava compensar nada, mas porque sempre fui assim. A diferença era que, agora, isso era visto sem interferência externa. O dono da empresa me deu mais autonomia. Confiou projetos menores, depois maiores. Não havia favores ocultos. Havia reconhecimento profissional limpo, e isso era algo que eu nunca tinha experimentado de verdade. Em casa, meus pais começaram a sentir a mudança antes mesmo de eu anunciar qualquer coisa. Eu já não reagia, já não me justificava, já não entrava nos jogos sutis de culpa e provocação. Isso os desestabilizou mais do que qualquer confronto teria feito. Meu pai tentou retomar antigas estratégias. Comentários sobre ingratidão, sobre tudo o que tinham feito por mim. Minha mãe ensaiou uma aproximação estranha, oferecendo ajuda demais, conselhos que eu não pedi, perguntas que vinham tarde demais.
Eu respondi com educação, mas não recuei. Uma noite, enquanto arrumava uma caixa com livros antigos, encontrei uma foto minha com minha avó. Eu devia ter uns 12 anos. Estávamos sentadas lado a lado, nenhuma das duas olhando para a câmera. Lembrei do dia. Ela tinha me dito, sem dramatizar, que algumas pessoas só conseguem amar quando não precisam dividir o controle. Eu não tinha entendido completamente naquela época. Agora entendia. Decidi contar a eles que sairia de casa. Não fiz discurso. Não apresentei justificativas. Disse apenas que tinha encontrado um lugar e que sairia em algumas semanas. Meu pai reagiu com um riso curto, incrédulo. Disse que eu estava sendo influenciada, que isso não acabaria bem. Minha mãe perguntou se eu não estava exagerando. Eu respondi algo simples, que não estava fugindo, nem atacando ninguém. Estava apenas organizando minha vida de uma forma que me permitisse respirar. Não houve acordo, mas também não houve guerra. E isso, por si só, já era uma vitória silenciosa. Nos dias seguintes, senti medo. Não o medo dramático de recomeçar do zero, mas aquele medo quieto que surge quando a gente deixa de ser previsível para os outros. Eu sabia que, fora daquela casa, não teria o inimigo claro que sempre tive. Teria apenas a mim mesma. E isso exigia responsabilidade. Antes de sair, voltei ao escritório do dono da empresa para agradecer. Não pelo emprego apenas, mas pela postura. Ele ouviu com atenção e disse algo que guardo até hoje: que pessoas como minha avó entendem que o tempo não serve só para curar, mas para posicionar as coisas corretamente. Que nem toda justiça precisa ser imediata para ser justa. Na última noite naquela casa, dormi pouco. Não por ansiedade, mas por estar revisitando mentalmente tudo o que vivi ali. Não senti ódio. Senti uma espécie de luto tardio. Pelo que não foi. Pelo que poderia ter sido. E isso também fez parte da libertação. Quando fechei a porta atrás de mim na manhã seguinte, não senti euforia. Senti firmeza. Uma firmeza calma, construída com paciência, dor e escolhas conscientes. Não foi vingança. Foi sobrevivência. O primeiro mês fora daquela casa foi silencioso de um jeito quase estranho. Meu novo lugar era pequeno, simples, mas tinha algo que eu nunca tinha tido: neutralidade. Nenhuma memória pesada nas paredes, nenhuma conversa suspensa no ar. O silêncio ali não julgava, ele só existia. Nos primeiros dias, acordei várias vezes assustada, como se tivesse esquecido algo importante. Meu corpo ainda esperava críticas ao atravessar a sala, comentários ao pegar um copo d'água, olhares avaliando cada movimento. Demorou um tempo até eu entender que aquilo era resquício, não perigo real, apenas hábito emocional. Eu mantive contato mínimo com meus pais. Mensagens objetivas, informações práticas, nada de confidências, nada de explicações. E, curiosamente, quanto menos eu oferecia, menos eles sabiam o que fazer. Sem reação, sem drama, sem culpa explícita, o jogo perdia sentido. No trabalho, minha vida seguia. Eu me tornava mais confiante não porque tudo era fácil, mas porque não havia mais interferência invisível. Erros eram corrigidos. Acertos eram reconhecidos. Nada vinha carregado de intenção dupla. Isso me ensinou algo essencial. Eu nunca fui fraca. Eu só estava cercada de gente interessada em me manter pequena. Algum tempo depois, recebi uma ligação inesperada. Era um advogado. Ele mencionou o nome da minha avó antes de qualquer outra coisa. Disse que havia um último detalhe que ela pediu para ser tratado apenas quando eu estivesse estabilizada emocionalmente e financeiramente. Não era herança material significativa. Era algo mais específico. Marcamos uma conversa. Ele me explicou que minha avó tinha registrado, em cartório, uma declaração formal. Um documento simples, mas juridicamente válido, descrevendo com clareza episódios de difamação, interferência profissional e controle emocional praticados pelos meus pais. Nada sensacionalista. Apenas fatos, datas, contextos. Ela pediu que aquilo não fosse usado como arma, mas como proteção, caso, algum dia, eles tentassem algo mais grave. Eu saí daquele encontro com uma sensação estranha de fechamento.
Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque agora eu sabia. Mesmo nos bastidores, alguém tinha pensado na minha segurança futura. Nunca precisei usar aquele documento. E torço para nunca precisar. Mas saber que ele existe mudou minha postura. Porque proteção também é liberdade. Com o tempo, a cidade foi ficando menor na minha mente. As histórias perderam força. As pessoas encontraram novos assuntos. Sempre encontram. A minha reputação não virou um conto de redenção público. Ela apenas deixou de ser assunto. E isso foi suficiente. Hoje, olhando para trás, vejo que minha avó me ensinou algo que ninguém mais teve coragem de ensinar. Que amor verdadeiro não grita, não controla, não humilha. Amor verdadeiro prepara, observa, espera o momento certo e age sem destruir. Nada do que vivi foi rápido. Nada foi fácil. Não houve pedido de desculpas, nem reconciliação mágica. Mas houve algo mais sólido. Autonomia. Se você ficou comigo até aqui, obrigada por ouvir minha história. Algumas dores não pedem palco, pedem testemunha. E compartilhar isso é uma forma de quebrar silêncios que adoecem muita gente. Se esse relato fez sentido para você, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse tipo de narrativa viva. Às vezes, a gente só precisa saber que não está sozinha para continuar. Eu sigo em frente sem carregar o rótulo que tentaram colar em mim. Não para provar nada, mas porque sobreviver, com dignidade, já foi a minha maior resposta. Mesmo depois de tudo isso, houve dias em que a antiga sensação voltava sem aviso. Não como desespero, mas como uma sombra breve, atravessando pensamentos comuns. Bastava um comentário atravessado no trabalho, uma demora numa resposta, um tom ambíguo em uma mensagem, e meu corpo reagia antes da razão. Anos de vigilância não desaparecem de uma hora para outra. A diferença é que agora eu reconhecia o mecanismo. Não me confundia mais com ele. Comecei a fazer algo que nunca tinha tido espaço para fazer antes. Observar minhas próprias reações com honestidade. Percebi o quanto eu tinha aprendido a antecipar conflitos que não existiam mais. O quanto eu ainda tentava ser impecável para não ser punida. Isso não vinha dos meus pais apenas. Vinha da convivência prolongada com a injustiça normalizada. Foi nesse período que busquei ajuda profissional. Não por estar em crise, mas porque entendi que sobreviver não é o mesmo que se curar. Falar sobre o que vivi, sem precisar defender ninguém, sem precisar suavizar fatos, foi mais difícil do que eu esperava. Havia uma lealdade inconsciente que ainda me puxava para trás. Nomear as coisas exigiu coragem. Ao mesmo tempo, minha relação com o trabalho amadureceu. Passei a recusar tarefas que não faziam sentido, a negociar prazos, a dizer não sem justificar demais. Cada limite colocado fora reforçava um limite interno. Era como se eu estivesse reaprendendo a ocupar espaço sem pedir licença. Com meus pais, o distanciamento se consolidou. Não houve ruptura dramática. Apenas uma redução progressiva de contato até chegar a um ponto estável, quase protocolar. Aniversários lembrados. Datas importantes respeitadas. Nenhuma intimidade real. E isso curiosamente me trouxe paz. Em alguns momentos, me peguei pensando se eles entendiam o que tinham feito. Se algum arrependimento surgia quando o controle já não funcionava. Mas logo percebi que essa pergunta não precisava de resposta. Entender não é pré-requisito para respeitar limites. E eu já tinha esperado demais por algo que talvez nunca viesse. O envelope da minha avó hoje fica guardado em uma caixa simples. Não como prova viva de dor, mas como lembrete de lucidez. De que alguém me viu com clareza quando eu mesma comecei a duvidar. De que o amor mais profundo nem sempre se manifesta em palavras bonitas, mas em ações silenciosas que atravessam o tempo. Às vezes, imagino o quanto ela precisou observar, calada, para conseguir fazer tudo da forma certa. O quanto deve ter sido difícil amar sem interferir antes da hora. Hoje entendo. Ela não estava ausente. Estava preparando o terreno para que eu pudesse caminhar sozinha quando fosse possível. Minha história não virou exemplo público. Não virou lição moral estampada. Ela apenas seguiu adiante. E isso, para mim, foi o maior sinal de que algo tinha se reorganizado corretamente. Eu sigo construindo uma vida comum, com desafios comuns,
sem o peso de carregar uma culpa que nunca foi minha. Aprendi que justiça silenciosa não é sobre vencer alguém. É sobre sair inteiro de um lugar que tentou te quebrar. E sigo. Um passo de cada vez. Com consciência. Com limites. Com a certeza tranquila de que não preciso mais provar quem eu sou para quem decidiu me rotular sem me conhecer. Com o passar do tempo, percebi algo curioso. Quanto mais estável minha vida ficava, menos eu sentia necessidade de revisitar o passado. Não porque ele tivesse perdido importância, mas porque deixou de ocupar o centro. Ele passou a ser contexto, não identidade. Houve um dia específico em que isso ficou claro para mim. Eu estava no trabalho, resolvendo uma situação simples, quando uma colega nova comentou, quase de passagem, que tinha ouvido histórias muito contraditórias sobre mim antes de me conhecer. Disse isso sem maldade, como quem comenta o clima. E completou, com naturalidade, que nada daquilo combinava com a pessoa que ela via todos os dias. Aquilo não me atingiu como teria atingido antes. Não senti vontade de explicar, nem de corrigir versões. Apenas concordei com a cabeça e seguimos falando de outra coisa. Só depois, sozinha, percebi o significado daquele momento. A história que tentaram colar em mim já não tinha força suficiente para me atravessar. Comecei a entender que reputação não se reconstrói convencendo as pessoas erradas, mas vivendo de forma coerente tempo o bastante para que a verdade se torne entediante. O sensacionalismo cansa, a constância não. Em casa, eu criava pequenos rituais que nunca tive. Cozinhar ouvindo música. Deixar livros abertos pela sala. Chegar cansada e ainda assim sentir alívio. Coisas simples, mas que antes pareciam inalcançáveis porque meu sistema nervoso vivia em alerta. A paz, descobri, também exige reaprendizado. De vez em quando, minha mãe tentava puxar conversa sobre o passado. Comentários soltos, lembranças seletivas, tentativas de suavizar o que aconteceu. Eu respondia com educação, mas sem entrar. Não por rancor, mas por lucidez. Algumas conversas só servem para reescrever responsabilidades. E eu já não precisava disso para seguir. Meu pai se manteve distante. Orgulho ferido costuma ser barulhento no início e silencioso depois. Eu aceitei isso sem tentar interpretar demais. Nem tudo precisa ser resolvido emocionalmente para deixar de doer. O que mais me surpreendeu foi perceber que eu mesma precisei rever certas crenças. Durante muito tempo, achei que justiça significava reconhecimento explícito do erro. Hoje entendo que, em alguns casos, justiça é simplesmente não permitir que o erro continue moldando o futuro. É encerrar ciclos, sem precisar de aplauso ou confissão. Se você chegou até aqui nessa história, talvez entenda o que quero dizer quando afirmo que nem toda vitória é visível. Algumas acontecem dentro, no momento em que a gente para de se explicar mentalmente para quem nunca esteve disposto a ouvir. Eu ainda carrego marcas. Isso não muda. Mas elas já não comandam minhas escolhas. E essa diferença muda tudo. Minha avó não me salvou do sofrimento. Ela me salvou da confusão. Me deu ferramentas para entender o que estava acontecendo sem me perder em culpa ou raiva. E isso é um tipo de herança que não se gasta. Ainda há camadas dessa história que se revelam com o tempo. Consequências que só aparecem quando a poeira baixa. Mas agora, eu tenho base para lidar com elas sem me desmontar inteira. E sigo assim, vivendo, observando, escolhendo com mais consciência onde fico, onde insisto e de onde me retiro. Porque sobreviver foi só o começo. O resto é construção contínua. Houve um momento, algum tempo depois, em que percebi que minha história tinha parado de ser sobre eles. Não foi um instante grandioso. Foi banal, quase invisível. Eu estava resolvendo um problema simples do dia a dia, algo com contas, prazos, escolhas práticas, e me dei conta de que, pela primeira vez, não pensei em como aquilo seria usado contra mim. Eu apenas resolvi. Essa constatação me deixou alguns minutos em silêncio. Passei tantos anos vivendo em função de me defender de uma narrativa que, quando ela perdeu força, sobrou um espaço estranho. Um espaço que precisava ser preenchido com algo que não fosse reação. Construir sem oposição é mais difícil do que parece quando a gente só aprendeu a sobreviver.
comecei a perceber escolhas que eu nunca tinha feito porque sempre pareceram perigosas. Mudar rotinas. Conhecer pessoas novas sem explicar demais quem eu era. Dizer não quero sem justificar com culpa. Pequenos atos de autonomia que, somados, mudavam minha postura no mundo. No trabalho, fui convidada a participar de uma decisão importante. Não como figurante, mas como alguém cuja opinião importava. Senti um frio na barriga antigo, aquele medo de errar e ser rotulada de novo. Mas respirei fundo e falei. Falei com clareza, sem excesso de cautela. A decisão foi tomada considerando o que eu disse. Nada dramático, apenas normal. E isso foi enorme para mim. Percebi que minha relação com a autoridade também estava mudando. Durante anos, qualquer figura de poder me deixava em alerta, porque poder sempre significou ameaça velada. Agora, eu conseguia distinguir. Nem toda autoridade quer controle. Algumas só querem responsabilidade compartilhada. Essa diferença muda tudo. Em alguns fins de semana, eu visitava lugares onde ninguém me conhecia. Cidades próximas, cafés anônimos, livrarias onde meu sobrenome não carregava história alguma. Eu gostava dessa sensação de existir sem contexto prévio. Não para fugir de quem eu era, mas para experimentar quem eu podia ser sem o peso do passado. Ainda assim, havia momentos de ambivalência. Datas específicas, cheiros, frases ditas por acaso que ativavam lembranças antigas. Nessas horas, eu não brigava comigo mesma por sentir. Aprendi que maturidade não é ausência de emoção, é a capacidade de atravessá-la sem se perder. Se essa história ressoa em você de alguma forma, talvez valha dizer isso em voz alta. Não é fraqueza demorar para se recompor quando a ferida foi invisível por tanto tempo. Se inscrever no canal é uma forma simples de apoiar narrativas que falam dessas dores silenciosas, sem espetáculo, do jeito que elas realmente são. Um dia, encontrei alguém que conhecia meus pais há décadas. A conversa foi educada, superficial. Em dado momento, essa pessoa comentou que as coisas nem sempre são como parecem. Não pediu desculpas. Não admitiu o erro. Mas houve ali uma pequena correção de rota. E eu entendi que, para algumas pessoas, esse é o máximo possível. E tudo bem. Aprendi a medir reconciliação não pelo que o outro oferece, mas pelo que eu estou disposta a aceitar sem me violentar. Nem toda porta precisa ser reaberta para que a gente siga em paz. Minha vida hoje não é perfeita. Há dificuldades, inseguranças, dias cansativos. Mas não há mais aquela sensação constante de estar sendo julgada por um crime que nunca cometi. Isso, por si só, já é liberdade. E sigo avançando, com passos talvez menos apressados, mas muito mais conscientes. Ainda há camadas dessa história que pedem tempo. E eu aprendi, com a minha avó, que tempo bem usado não apaga nada. Ele revela. Com o tempo, percebi que uma das maiores armadilhas daquele passado era a expectativa constante de um desfecho definitivo, uma conversa final, uma confissão clara, um pedido de desculpas que organizasse tudo em linhas retas. Essa expectativa, entendi depois, era só mais um jeito de continuar presa à lógica deles. A realidade foi outra, mais silenciosa, mais imperfeita, mais honesta. Minha relação com meus pais entrou numa espécie de suspensão estável. Não houve reconciliação, mas também não houve guerra. Eles passaram a falar de mim como quem fala de alguém distante, quase como um parente que mudou de país. Eu virei assunto neutro. E isso, para quem sempre foi usada como instrumento de controle, foi libertador. Houve um dia em que minha mãe me ligou apenas para perguntar como eu estava. A pergunta veio sem segunda intenção clara, sem crítica disfarçada. Eu respondi com educação, mas sem abrir demais. Quando desliguei, fiquei pensando no quanto aquilo teria sido impensável anos antes. Não romantizei, apenas registrei. Algumas pessoas só conseguem mudar quando perdem o poder de interferir. No trabalho, minha trajetória seguiu um caminho sólido. Não acelerado, não espetacular, mas consistente. Pessoas novas entravam, outras saíam, e eu permanecia. Não por apego, mas por escolha. A confiança construída ali não vinha de histórias, mas de convivência diária. E isso, para mim,
Era a forma mais limpa de validação. Passei a perceber algo curioso. Quanto mais eu me sentia inteira, menos necessidade tinha de revisitar provas, documentos, registros. O envelope da minha avó continuava guardado, mas já não era um escudo diário. Era uma base, algo que sustentava, mas não precisava ser exibido. Às vezes, me perguntavam sobre minha família. Perguntas comuns, sociais. Eu respondia com simplicidade, sem mentir, sem detalhar. Aprendi que privacidade também é um direito, não uma falha de caráter. Nem todo mundo precisa ter acesso à nossa história para nos respeitar. Houve noites em que pensei muito na minha avó, no quanto ela teve que observar, calar, registrar, no quanto deve ter doído amar sem poder intervir diretamente. Hoje entendo que o gesto dela foi um ato de confiança profunda. Ela confiou que eu saberia a hora, e isso exige mais coragem do que resolver tudo por alguém. Percebi também que parte da cura veio quando parei de tentar provar que eu era boa. Boa filha, boa profissional, boa pessoa. Essas categorias tinham sido usadas contra mim por tempo demais. Hoje, me basta ser responsável pelas minhas escolhas e coerente com meus valores. O resto perdeu urgência. Em algum momento notei que já não ensaiava respostas mentalmente. Não imaginava diálogos futuros. Não me preparava para ataques que talvez nunca viessem. Minha mente começou a ocupar espaço com planos reais, desejos possíveis, problemas concretos. Vida de verdade. Se você chegou até aqui nessa história, talvez reconheça esse ponto exato em que a dor deixa de ser protagonista e vira memória organizada. Não some, mas não comanda. E isso muda tudo. Ainda há dias difíceis. Ainda há lembranças que apertam. Mas hoje, quando isso acontece, eu sei exatamente quem eu sou e quem eu não sou. E essa clareza, construída lentamente, vale mais do que qualquer reabilitação pública. Minha avó deixou algo lacrado, sim. Mas o que ela realmente me deu foi tempo para amadurecer sem me quebrar. E com isso, a possibilidade de seguir em frente sem precisar olhar para trás o tempo todo. E eu sigo. Não em fuga. Não em reação. Mas em construção contínua, com a tranquilidade de quem finalmente entende que sobreviver foi só o começo. Viver, de verdade, é outra etapa. Houve um último ajuste interno que demorou mais do que eu esperava. Não foi sobre meus pais, nem sobre a cidade, nem sobre o trabalho. Foi sobre a imagem que eu mesma tinha construído de mim ao longo desses anos. A imagem da sobrevivente constante, da que aguenta, da que suporta em silêncio. Essa identidade me salvou por muito tempo, mas chegou um momento em que ela começou a me limitar. Percebi isso quando alguém me elogiou por ser forte demais. A frase veio como admiração, mas algo em mim se contraiu, porque eu não queria mais ser definida pela capacidade de suportar injustiça. Eu queria ser definida pela capacidade de escolher o que me faz bem sem precisar adoecer antes. Foi aí que comecei a permitir outra coisa: leveza. Não o tipo superficial, mas aquela que nasce quando a gente para de esperar o próximo impacto. Comecei a rir mais fácil, a me permitir errar sem me punir, a descansar sem culpa. Coisas simples, mas que antes pareciam luxo emocional. Também passei a prestar atenção em quem se aproximava de mim agora. Pessoas que me conheciam sem histórico, sem rótulos herdados, sem expectativas antigas. Relações construídas do zero são desafiadoras, porque não têm desculpas prontas, mas são honestas. E isso me ensinou muito sobre reciprocidade. Em alguns momentos, me perguntei se contar essa história faria sentido. Se expor a algo tão íntimo, ainda que de forma protegida, poderia reabrir feridas. Mas entendi que narrar não é reviver quando a gente já não está presa ao desfecho. Narrar nesse ponto é organizar, é dar forma ao que foi confuso para que não continue agindo no escuro. Minha avó sempre dizia que silêncio só é virtude quando protege. Quando machuca, vira cumplicidade. Demorei anos para entender essa diferença. Hoje, entendo com clareza. Não houve um dia em que acordei curada.
Houve muitos dias em que acordei consciente, e isso foi suficiente para ir costurando uma vida que não gira mais em torno de provar nada. Se você ouviu tudo isso e se reconheceu em algum ponto, talvez valha guardar uma coisa. O tempo que te empurraram para o fundo não define até onde você pode ir quando finalmente encontra chão. Às vezes, o que parece atraso é apenas preparação silenciosa. Eu não me tornei alguém extraordinário. Me tornei alguém inteiro, com limites claros, com escolhas próprias, com paz suficiente para não precisar convencer ninguém de quem eu sou. E hoje, quando penso naquele envelope lacrado, percebo que o conteúdo mais importante não estava nos papéis. Estava no gesto, na paciência, na confiança de que eu saberia o que fazer quando fosse a hora. Não foi vingança, nunca foi. Foi sobrevivência. E depois dela, veio algo ainda mais raro: liberdade emocional. Obrigada por ficar comigo até o fim dessa história. Se ela tocou você de alguma forma, se inscrever no canal é um jeito simples de apoiar narrativas que não gritam, mas dizem a verdade. Às vezes, é disso que a gente mais precisa para continuar.